Bem-vindos a mais um episódio de Sou Amarelas. Hoje nós queremos agradecer as parceiras a Wixin e a Terrane. Todas as informações estão aqui no box de descrição para vocês e também já aproveitar para pedir para vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem, porque a gente está muito feliz de ver o podcast ganhando outras conversas, fazendo parte do dia a dia de vocês. Então continuem fazendo isso porque a gente consegue levar todas as histórias, todas as conversas para muitos outros lugares. Hoje nós estamos com uma convidada muito incrível. Espero que vocês se inspirem e se motivem muito com a história dela, que é a Ana Shin, da Wixin. Obrigada pela sua presença. Obrigada eu pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Sempre é muito legal poder compartilhar um pouco da nossa história, né? Lembrar um pouco o passado, as coisas que passaram, aconteceram. A gente gostaria de começar a conversar com você antes da Wixin, se você puder compartilhar um pouco com a gente, um pouco da sua trajetória. Eu sou de uma família de 5 filhos. A minha mãe, ela é imigrante coreana, né? Então, minha mãe e meu pai vieram da Coreia para o Brasil. Minha mãe chegou aqui com 25 anos. Veio primeiro, né? Minha mãe, meu avô, minha avó e os 2 irmãos dela. E aí eles chegaram aqui no Brasil com uma máquina de costura. A minha avó, na época, já sabia bordar, ela fazia bastante coisinhas assim com a mão. Então ela tinha bastante habilidade de bordado, tricô, né? Todas essas coisas ela fazia. E aí eles chegam aqui no Brasil para começar a vida, né? Como imigrante, assim, meio sem nada. Se instalam ali no Paris, naquela região ali do Brás, né? Bom Retiro. E começa uma oficina de costura. Eles já costuravam lá na Coreia? A minha avó e minha mãe, sim, né? Já era uma habilidade que eu acho que não era o trabalho principal deles, era sempre... Eu lembro que minha mãe contou que ela lembra da minha avó na época do frio, não, minha bisavó. Ela vinha na casa deles, assim, aí ela tinha as meias, né? E as meias furavam. E aí ela chegava lá, desfiava toda a meia, aí desfiava todinha e aí aproveitava o fio para fazer de novo uma outra meia. Então acho que existia um contexto ali naquele momento em que eles viviam em que as habilidades manuais elas faziam parte do contexto do dia a dia, assim, sabe? Eu acredito que seja algo que era muito normal, sabe? Assim, você tinha que fazer as coisas manuais, né? Porque não tinha, né, essa estrutura que a gente tem hoje. Então eles tinham que fazer tudo, né? Eu sei que minha avó, ela trabalhava com comida. A minha família sempre teve, a minha avó, minha mãe, tem meu irmão hoje, né, que a gente é muito envolvido com comida. Minha mãe é uma cozinheira, assim, de mão cheia, assim. Então, eu acho que elas já tinham algum conhecimento, não tinham toda a habilidade, né, acho que da costura, mas acho que com o movimento de fazer, assim, costurar, acaba que vai aprendendo. Aí vem eles para o Brasil, começam a costurar, né, fazer a oficina de costura, e aí começam a desenvolver o trabalho. Aí meu pai vem depois, né, para o Brasil, aí eles começam a desenvolver, eles chegam até a ter 200 funcionários. Teve um período ali, perderam tudinho. Então foi uma curva de alcançar, era uma confecção, eles tinham desde o terceiro fio até a produção da camiseta. Então eles tinham mesas de estamparia, eles tinham maquinários circulares, né, que fazia malharia. Então quando eu ia lá na fábrica dos meus pais, eu via todas aquelas máquinas para fazer aqueles tecidos circulares que faziam camisetas. Então eles tinham todo o processo fabril para se produzir uma camiseta. Aí veio o plano Collor, a moda mudou muito, né? Naquele período basicamente se vendia camiseta e era camiseta estampada, e aí camiseta tanto para homem quanto para mulher. Então não tinha essa coisa, sabe, da moda feminina, moda masculina. Aí depois começa a vir as baby looks, aí começa a ter essa maior diferenciação. Então a estrutura fabril deles, assim, não conseguiu acompanhar essa mudança de mercado, e o plano Collor também, que foi bem, assim, bem difícil para aquele período. Sim. Foi bem na minha adolescência, mais ou menos. Eu lembro da gente na fábrica deles, a minha mãe. E aí toda a relação que a minha mãe tinha, assim, em relação a gente, minha mãe trabalhava demais, assim. E ela deixava a gente meio solta, assim, para experimentar as coisas lá dentro. Ela não era muito de ficar controlando, sabe? Então a gente viveu sempre nesse contexto
de indústria, né? Indústria, atacado, porque era mais atacadista. Então a gente estava na região do Brás e do Bom Retiro, então é uma região bem atacadista, né? Então tem essa cultura atacadista ali naquela região. Então a gente ficava no meio de tecidos, em festa, a gente ficava brincando de infestar, ficava acompanhando, né, o cortador ali cortando os tecidos. Eu lembro da gente brincando, a gente brincava de quem é que dobra mais rápido e consegue colocar mais rápido dentro do saquinho e faz a pilha maior, né? Então, as nossas competições, ali, 5 filhos, né? Então, a gente tinha toda essa dinâmica. Você é a irmã mais velha? Eu sou a segunda. Segunda. Eu sou a segunda. Tem a Esther, aí sou eu, Joana, a Júlia e o Paulo. O meu contexto familiar, ele tem um pouco desse lugar, né? Eu já tenho um pouco de familiaridade na parte de confecção, indústria. Minha mãe perde, né, a empresa dela. Eu começo com 19 anos a trabalhar numa confecção. Foi meu primeiro emprego. Eu estava fazendo a faculdade de moda. Acho que eu tentei fazer outras coisas na época. Eu cheguei a fazer história na USP, cheguei a fazer hotelaria. Eu cheguei a fazer algumas outras coisas, mas aí depois eu falei, acho que quando eu fiz hotelaria, eu falei, gente, acho que não é muito isso aqui, não. Aí fui fazer história. Eu sou amante de história, eu gosto muito de história. Eu adorei muito o curso, assim, mas eu não senti que aquilo era o meu lugar, assim, né? Então, aí eu saio e começo a fazer cursinho. E aí eu entro... Mas, nesse período eu conheci meu marido, né? Por causa que eu fiz história. A gente se conheceu numa festa da USP. Aí a gente se conheceu lá, começou a namorar. Ele é meu marido hoje, né? Pai das minhas 2 filhas. Eu tenho uma filha de 14 e uma filha de 11. Então a gente tá junto aí desde os 19 anos, eu e meu marido. Nossa, faz tempo, já faz um tempo. E aí eu começo a cursar moda. Então, junto com a faculdade, eu começo a trabalhar, né, numa confecção ali no Brás. Aprendo tudo que é o início de carreira ali. Eu tive a minha primeira chefe, eu falei que eu sou muito sortuda, assim. Ela me fez sofrer muito, chorei muito também. Porque ela era muito dura, assim, né? Ela me ensinava e ela ficava, mas como é que você não sabe disso, né? E ela, só que ela me ensinava também, então ela era muito dura, ao mesmo tempo ela me ensinava muito. Ela tinha a paciência dela não era na fala, que eu acho que é um pouco, não sei, do coreano ele tem um pouco disso, né? Ela estava lá me explicando, mas com muita pouca paciência, mas ela estava lá me explicando. Então, era duro. Nossa, eu chorei várias vezes, foi bem difícil, mas o primeiro emprego, né, ele dá muito uma carga importante ali nas nossas primeiras experiências de trabalho. Então, eu fico lá uns 4 anos e aí eu construo minha carreira ali naquele ambiente, né? Então, aí eu desenvolvo ali algum tempo, então eu tenho uns 10 anos de carreira ali na parte ali daquele universo, né, lá do Bom Retiro. Mas nesse meio tempo você foi em outras empresas também? Ou não? Você ficou... Sim. Nessa empresa eu fiquei 4 anos, eu trabalho uns 10 anos, isso, eu fiquei lá um tempo. Aí, na verdade, quase quando eu me formei, eu saí, né, de lá, porque eu queria viajar. Não deu muito certo a viagem que eu queria fazer na época, e aí eu começo a trabalhar de novo lá na região. Então, eu fico uns 10 anos trabalhando ali na região. Cheguei a montar uma outra empresa em que a gente prestava serviço de bordados e estamparias, então a gente desenvolvia. Tinha uma amiga minha, que hoje ainda é minha melhor amiga, né? A gente montou essa empresa. E aí a gente fazia estamparia, bordado, e desenvolvia todo, né, o projeto ali das aplicações em cima da peça. Aí a gente decide finalizar, né? Aí a gente começa essa busca um pouco... Acho que todo fim de empresa tem um pouco... Você fica um pouco perdido, né? E aí tem esse momento aí que a gente está se descobrindo. Aí eu volto a prestar serviço como estilista. Fico mais um tempo numa confecção grande ali no Brás. Aí, enquanto eu estava nessa confecção, que eu era estilista, eu fico grávida da minha primeira filha. E eu começo a falar para minha irmã dessa ideia da gente fazer sapato. Então, aí eu cheguei para a Joana, né, minha irmã, ela é a terceira, né, eu sou a segunda, ela é a terceira. A gente tem 1 ano de diferença. E aí eu cheguei para ela e falei, Jô, o que você acha da gente fazer sapato? Aí ela falou, não sei. Aí a gente estava entre sapato e lingerie, eu falei, não, mas sapato acho que é legal. Aí eu tinha uma ideia de produto, né, a minha irmã é formada em design de produto, então... Eu sou muito mais para a parte estética e beleza, e ela vinha entrando com a parte de conforto, anatomia, né, toda a parte de curvatura. Mas era um produto que a gente não conhecia, assim, a gente não sabia nada. Eu falo que a ignorância nos dá coragem. Com certeza, ainda mais no começo. É
bom ser ignorante, assim, né? No começo, porque a gente fica mais corajoso. Não pode prolongar muito tempo a ignorância, mas, né? Mas é importante, porque ela dá um pouquinho de coragem, principalmente quando a gente tá testando uma coisa nova, né? Aí a gente começa esse produto. Demorou uns 6 meses aí pra gente sair com o primeiro protótipo, porque a gente não sabia os caminhos de nada, né? Então a gente teve que descobrir todos os caminhos, fornecedor. A gente foi pro Senai, viu toda a grade ali de como é que a gente poderia ter todos. O Senai foi um lugar muito legal de obter informação. Acho que é o Senai, Sebrae e Sesc, né? Acho que a gente, nesse início ali da nossa trajetória, a gente teve muita ajuda deles. A gente usou muito dessa estrutura para nos profissionalizar com algumas coisas que a gente não sabia, contabilidade, DRE, né? Coisas que não nos ensinam ali, né? Quais são os cálculos básicos que a gente precisa ter, quais são as coisas importantes que a gente está falando de contabilidade, porque não adianta a gente querer abrir um negócio e achar que isso não vai fazer parte do nosso contexto, né? É a parte chata? Com certeza. Para mim, né? Tem gente que acha legal, mas não é muito a minha área, né? Minha área sempre foi criativa, então ir para esse lugar assim é um pouco fora do que eu estava acostumada. Então, o Sebrae e o Senai, eles fizeram muita parte desse processo aí da gente poder aprender. E aí, através deles, também a gente conseguiu alguns fornecedores, fazer alguns testes, tudo de produto. A ideia primeiro era ir para o atacado. A gente viu que na qualidade do produto que a gente queria fornecer e o preço, não fazia muito sentido ir para o atacado. Então, a gente foi para o varejo. A gente começa no porta-malas do carro, ali é uma fabricação aí de 20 pares de sapato, foi a nossa primeira fabricação. Como foi essa sensação de você produzir, tipo, ter o primeiro protótipo e depois você ver o sapato, calçar ele e falar, não, tudo bem, esse... Não foi muito num sentido entusiasta, assim, sabe? Nossa, nasceu o meu primeiro produto. É claro que, né, aquilo que estava na nossa imaginação, a gente conseguiu ver materializado, mas ele foi um processo muito longo ali, né? A gente estava 6 meses, então, na verdade, a gente não sabia, eu não achava que ele estava pronto. Então, ele estava nesse momento, a gente estava experimentando e testando e entendendo o produto, né? Então, era muito calça aqui, veste aqui, deixa eu ver como é que tá, usa, fala qual foi a sua sensação. Então, ele estava num lugar mental, assim, muito de deixa eu ver se está funcionando, deixa eu ver se o produto está certo, deixa eu ver se precisa de algum ajuste, a traseira está certa, né? A frente está confortável, como é que é usar isso no dia a dia. Então, estava testando o produto mesmo. Tanto que foi por isso que a gente começa a ir para as feiras, né? Então a gente começa lá no Center 3 de domingo, tinha aquela feira no Center 3 na Avenida Paulista, aquela parte de baixo, então a gente começa ali naquelas feiras ali no Center 3, depois a gente abre na Benedito Calixto, mas foi num lugar de, cara, deixa eu ver se esse produto funciona, né, no mercado, porque no final a gente tem um ideal, né, do que a gente entende de produto, mas o mercado que fala, né, se esse produto é ou não é aquilo que eles estão querendo usar. O começo foi muito difícil, então porque sapato ele é volumoso, né? Ele não é um produto compacto, tipo uma roupa. Uma roupa é um negócio, né? Você dobra, uma joia, semi-joia, né? Uma malinha assim, você consegue levar o seu estoque, né? Então, o nosso estoque de sapato era um estoque volumoso, então a gente tinha que levar malas, assim, sabe, grandes, para a gente poder ir até o lugar e ter o estoque necessário para a gente conseguir fazer a venda. A variedade de tamanhos também, né? O sapato tem uma variedade enorme de tamanhos, então existem esse momento de teste e um pouco de loucura. Acho que todo empresário ele tem que ter, né? Tá, beleza, a gente fez o primeiro teste, parece que está tudo certo. Não, agora vamos produzir um volume aí, porque sem estoque não existe venda, né? Então vem o volume aí, os primeiros volumes de produção, não eram grandes, né, mas grandes para a época, né, da gente. Então, aí começam os primeiros volumes, a gente tem que encher um stand, né? Então, são coisas que a gente sempre ficou preocupada, né, em como que é se exposto, qual a experiência do cliente quando ele entra dentro do espaço, quando ele está pisando dentro do espaço, ele precisa tirar o sapato, qual que é a sensação que ele tem no pé, o que a gente coloca embaixo para quando ele pisar, ele saber que ele está pisando num lugar confortável, como é que a gente consegue num espaço tão pequeno em que os produtos consigam ser visualizados de uma forma adequada, como é que é o jeito que a gente pega para que né, a pessoa consiga pegar o produto e a gente consiga ter agilidade, porque tem que ter os produtos à venda, tem que ter um estoque, qual que é a cabide que a gente usa, como é esse cabide. Eu lembro que o quanto a gente demorou para fazer o cabide em que ele era exposto, o produto, né? Então, os primeiros a gente fez em madeira, né? Hoje eles são de acrílico.
é o mesmo desenho daquela época ainda, é hoje, né? Então, como aquele design foi feito ali, né? E até hoje ele funciona. Existia esse movimento muito grande dentro, sempre teve da marca, como que isso era vivido ali dentro daquele movimento. Então, E nessa época, desculpa, só eram vocês duas fazendo tudo isso? não, o meu cunhado, hoje meu cunhado atual, na época era namorado da Joana, ajudou muito, assim, ele porque era no sábado, né? Sábado e domingo. Então, durante a semana a gente fazia a produção e aí sábado e domingo tinha que fazer toda a montagem ali do espaço. O Alessandro, ele foi muito importante aí nesse período do início, ele ajudava a Jo a carregar as malas, porque são pesadas, né? Então, carrega carro, descarrega carro. Então, tinha todo esse movimento aí bem importante que ele participou muito, tanto que depois ele virou sócio ali da Wixin por um período, né? Hoje ele não é mais, mas por um período ele virou sócio. Foi muito importante ali naquele processo de que essa curva, né, inicial, ela é muito doída, né, porque são os primeiros testes, o dinheiro é curto, tudo é muito contado, qualquer erro pode ser fatal, né, então ele é um momento muito crucial ali. A gente sempre teve a venda muito fluida dentro do nosso processo, assim. Acho que a gente conseguiu entender o que é volume de estoque versus demanda, que é o que a gente também precisa entender quando a gente está falando de negócio. E aí a gente sempre teve a venda ali, sempre foi muito saudável ali dentro dos crescimentos que a gente foi incorporando dentro da empresa, né? A gente abre a primeira loja 2 anos depois, a nossa primeira loja física, que era na Maria Antônia. A gente queria um ponto que tivesse uma faculdade, então a gente escolhe a Maria Antônia, que foi onde a minha irmã se formou, na parte de design de produto, no Mackenzie. Tem o Sebrae, tem todo um fluxo ali de gente. Então a gente abre a nossa primeira loja, era uma loja pequenininha, e aí eu lembro que a gente achava ela muito grande, a gente falava, nossa, a gente não vai conseguir, ela até meio vazia, a gente achava que ia ter uma quantidade de produtos, até que a gente foi alterando ela, porque não cabia mais os produtos que a gente, né, tinha escolhido para colocar lá dentro do nosso mix. Depois a gente vai para Itaim, Frade Coutinho, Pamplona, aí vem a pandemia, em 2019. Aí a gente fecha as 2 lojas, né, Maria Antônia e Pamplona, e aí a gente começa a dedicar nossas atenções para o Ecom. O Ecom ele já vinha com a gente há um tempo ali, né, ele já estava ali com a gente representando os 10% do nosso faturamento. Em 2019, com o fechamento ali, né, de todos os espaços, a gente tem que mover tudo para o faturamento ali do e-commerce. Então, eu lembro que o e-commerce era uma mesinha, a gente tinha um colaborador só, a Lê, que está até hoje com a gente. Hoje ela é a nossa head de logística ali em Extrema, nosso espaço ali que a gente tem lá em Minas, né, que é o nosso CD do Ecom. E ela ficava numa mesa, então ela operava tudo. Ela era saque, ela era atendimento, ela era despacho, ela entrava no sistema, cadastrava, ela fazia todo o processo ali. Ela era sozinha numa mesinha ali no canto do nosso estoque, então tinha o estoque e tinha uma mesinha no canto. Entra a pandemia, o espaço ele começa tendo que ser realojado, né? Então sai daquele cantinho, se torna o ponto principal de toda a nossa operação do nosso CD. Então o e-commerce ele vai, acho que esse é o grande, acho que é uma coisa que a gente aprendeu na pandemia, o quanto o e-com ele é escalável, né? O quanto ele consegue, numa operação mais compacta, a gente consegue escalar a nossa operação. Então, em 2019 a gente começa a escala o e-com, na época ele representava 10% da nossa operação, hoje ele representa 60% da nossa operação, então é uma mudança bem, né, grande ali, até das nossas atenções, de como a gente foi estruturando todo o time. E aí esse ano a gente abre a primeira loja no shopping, a loja do Shopping Morumbi. A gente começa aí a nossa primeira fabricação, a gente começa fabricando o primeiro pedido, né, 20 pares de sapato, hoje a gente vende 20 mil pares de sapato mês. Então essa é a nossa, né, acho que a mudança ali do começo até hoje. É uma história que dá muito orgulho, né? Foi construído com muito suor e sangue. É legal, né? Porque ele vem num lugar muito, né, muito de pouquinho em pouquinho, assim, né? De entender cada movimento, cada passo e chegar... Esse ano a Wixin faz 15 anos. Então, a gente faz 15 anos, é uma idade muito importante, né? 15 anos é uma idade importante para nós mulheres.
E também acho que a gente também entende isso para a marca, né? De amadurecimento, de começar a se entender como mulher e até todo o nosso time, né? Hoje a gente tem 80 colaboradores, quase chegando 80, 90, né, colaboradores. Então as estruturas que nos trouxe até aqui não são as que vão nos levar mais para frente, né? Mas acho que a gente sempre honrar esse caminho que nos trouxe até aqui, entender o que nos trouxe até aqui, né? Acho que esse movimento, acho que é sempre muito importante a gente estar lembrando, né? Por isso que eu agradeço muito essa oportunidade, porque a gente lembrar sempre é muito importante, né? E aí depois a gente entender o que vai nos levar agora mais para frente. Então, acho que tem sido esse o momento da Wishing hoje. Eu fico aqui imaginando porque teve o começo e você falou que tinha engravidado, né? E foi bem esse momento de transição, de tipo, vamos produzir uma coisa nova, e aí você estava cuidando de um bebê. Foi. Nesse período foi bem bom, porque bem bom assim, né? A Jo ela tem um papel muito importante no começo, porque foi até os grandes precalços do começo, né? O movimento que a gente fez foi que a Wishing ela precisava de uma estabilidade financeira que a gente não tinha. Então, o que a gente organizou foi, tá, beleza, eu vou injetar, na época foi R$10.000, uma parte do meu salário, né, que eu ainda era estilista, eu falei, Jo, eu pago o seu salário, né, para você ter estabilidade e conseguir dedicar tempo para esse negócio. Era bem simbólico, nada assim, né, nossa, foi realmente uma coragem enorme da Jo também, na época ela era solteira, ainda não era casada, não tinha filhos, então ela tinha um pouco dessa, né, podia dar esse movimento aí dela. A gente fica num período aí, a Lia nasce, né? Eu lembro que com um mês de idade, a Lia nasceu, com um mês eu tava com ela bem bebezinha, aí eu vou com a Joana para 25 de março comprar tecido. Aí ela tinha um mês assim, aí eu olhei assim, aí eu falei, acho que eu exagerei um pouco. Podia talvez esperar um pouco mais. Ela tá bem, a gente só hoje. Mas às vezes a gente tem, né, esses movimentos. Eu lembro, ela tinha um mês de idade, a gente estava lá na 25 escolhendo tecido, quais eram os materiais que a gente ia colocar na sapatilha e tudo. Então a Jo tem uma certa movimentação ali dela, eu sou só a pessoa de suporte ali no começo, né? Aí depois desse início, depois de um ano, eu saio, né, porque aí a Wishing, ela começou num quartinho da casa da Joana e da Júlia, que elas moravam juntos, aí tinha um terceiro quarto, aquele era o nosso estoque. Aí o estoque começou a sair para fora, para o corredor. Aí começou a invadir a sala, né? Aí começou, né? Aí você falou, tá, acho que agora não dá mais, beleza. Acho que a gente vai precisar de um espaço. Aí bem nesse período a Jo também está casando, né? Ela casa com o Allen. E aí tem o estoque embaixo e a casa-quarto da Joana e do Alan em cima. Então eles viviam em cima, né? Era um quarto que tinha em cima e embaixo era o estoque. Aí estavam lá eles descendo, né? Com a cara toda de quem acabou de acordar, e, né, esse movimento, né, de casa e trabalho. Aí a Nina, né, a primeira filha deles nasce, e quando tem a Nina, eles, né, a gente entende que precisa separar esse movimento. Mas aí eles saem do ambiente e fica só um estoque ali, né? Aí tá, aí quando a gente volta, a Jo tem uma certa autonomia, né? Os meus pontos, eles não estão muito no dia a dia da operação, tá um pouco mais nas decisões administrativas, estratégicas. A Wishing começa a crescer, eu entro dentro das operações. Aí, né, sempre quando tem, né, uma pessoa que está acostumada a fazer tudo sozinha, igual quando de casa, né, tá, você mora sozinha, você está acostumada a fazer tudo do seu jeito, né, aí outra pode dar uma opinião, tudo, mas ainda é uma opinião, né, aí decide, né, juntar ali na mesma casa e tem que tomar as decisões, né, de vivência ali, adaptações ali da rotina do trabalho, tudo. Então, nossa, brigas assim, eu e minha irmã, né, somos irmãs, então, coreana, sangue quente, assim, sabe, sangue bem forte, a gente não é nada muito, né, eu falo que o coreano, ele tem um sangue muito, né, fervoroso, assim, e aí é esse momento de adaptação mesmo, né, de tá, vamos encontrar qual que é esse espaço, como é que a gente rearranja, o que se torna responsabilidade. Então, tem vários momentos da Wishing que acontecem esses lugares, né, administrativos, decisão, estratégia, para abertura de um novo lugar. É um pouco loucura, um pouco uma decisão meio louca, um pouco uma decisão consciente.
É que eu fico imaginando, eu acho muito legal ver esse processo de você ver tipo uma loja que, na verdade, uma marca do tamanho que está hoje, e aí você vê essa história lá atrás de como começou, que era todo mundo junto no mesmo lugar, e aí tendo que administrar a vida pessoal, profissional, uma empresa crescendo, tipo, é muita coisa, e aí são muitos detalhes para vocês gerenciarem, administrarem e fazer isso andar. Eu acho incrível poder olhar assim lá para trás e ver isso tomando forma. E aí você estava contando que depois com o nascimento da Nina, né, vocês tiveram que começar a mudar, enfim, a ver outros espaços, né? Aí dali vocês saíram lá da casa e aí foram procurar um espaço só para o Wixim? Nessa época a gente tinha a Maria Antônia e fazia as feiras. Aí a gente decide abrir a loja da João Cachoeira e mudar de CD ao mesmo tempo. E isso em 2015 foi quase a nossa falência. A gente quase faliu em 2015. A gente muda de espaço, então o nosso CD administrativo ele aumenta de valor, né? Depois a gente abre uma loja em que ela não estava performando como a gente esperava, né? Ali. Então foi um começo ali na João Cachoeira muito difícil. Aí nesse período a gente quase faliu. Aí o Alex chegou, né? Pra gente falar assim, então, acho que a gente não aguenta mais 2 meses. Então a gente vai, se não melhorar, a gente vai ter que fechar. Aí eu falei, não é possível. Aí eu vou lá para a loja da João Cachoeira, mudo todo a minha mesa, meu escritório, todas as coisas que eu tenho que trabalhar, né? E aí eu me aloco dentro da loja. E aí eu fico na loja, aí eu lembro que aí nossos custos estavam completamente reduzidos, né? Tentando ali, aí fica eu, a minha designer gráfica, a Ju, ficava uma mesinha, assim, era uma mesa, aí eu ficava deste lado e ela ficava daquele lado. Aí a gente dividia uma mesa, porque o estoque era bem pequeno, né? Então a gente não tem espaço, né, para fazer as coisas. Então ela ficava daquele lado, eu ficava desse lado. E aí a gente ficava lá trabalhando, né, nas coisas que a gente precisava fazer. Aí toda vez que aí tinha a Jo que ficava ali como gerente da loja. Só que ela ficava sozinha. E aí toda vez que ela falava bom dia, aí eu parava o que eu estava fazendo, não importa, eu tava fazendo, pode ser qualquer coisa que eu estava fazendo, aí eu levantava e ia fazer atendimento com ela. Porque começar pato e loja, não tem como fazer atendimento sozinho, né? Você precisa ter um par ali. E aí foi muito importante esse começo, né? Eu acho que sempre a dificuldade de quando a gente está fazendo um negócio é o administrativo comer aonde é o ponto mais importante, que é o cliente e o produto. Né? Então, acho que foi quase uma tragédia, mas que, né, foi muito importante ali para o começo, até para entender quem eram as pessoas que entravam na loja, quais eram os produtos que procuravam, qual que, né, a gente sempre tem um imaginário e a gente sempre tem que testar e colar para ver se é isso que está acontecendo de fato, né, e não deixar a nossa própria imaginação ser aquilo que de fato é o que está acontecendo. Te guiar, Então, né? só o que você supõe, Sim. né? A gente tem que levar para teste e testar e ser um tanto corajoso para poder receber aquilo que realmente de fato está acontecendo. Né? Então, acho que foi importante ali daquele período, a gente conseguiu virar, né? As vendas começaram a acontecer, a gente começou a entender melhor o público. Eu tenho clientes que são clientes até hoje, então se eu falo o nome dessa cliente, eu lembro dela, porque eu atendi muito tempo elas, né? Eu estava lá na loja, então tem a Rotenberg, que eu lembro do rosto, eu lembro de como era o atendimento, atendi ela algumas vezes ali, então isso faz a gente ter uma percepção do cliente de produto muito importante, né? Porque no final quem tem que ser o centro, a centralidade eu falo que a Wixim começou comigo e com a Jo, mas hoje ela não é mais nós duas, né? Hoje ela é o que o cliente quer, né? E quem esse cliente está buscando que é. Então, ela começa com um lugar de necessidade que é nossa, né? Que a gente entende de um produto, mas hoje ela não é mais esse lugar, né? Hoje ela é o mercado e as nossas clientes, elas que falam quem nós somos, né? Então, é como a gente vai sempre, o tempo inteiro, trazendo esses dois lugares para o mesmo lugar, né? E não a gente está achando que a gente está num lugar, nosso cliente está achando que é um lugar completamente diferente e esses lugares não se colam, né? Então, 2015 foi esse movimento aí que a gente... Os ajustes de rota, né? ajustes de rota. Né? Parece que é isso, né? O universo vai lá e fala, olha, vamos rever o que você tá vendo, o que você tá fazendo, porque... Nossa, mas que curioso, porque foi um ajuste de rota muito rápido. É claro que tem a parte do... eu sempre atendimento ao cliente, atendimento de loja, né? Eu acho que sempre é algo que a gente se preocupou muito.
tinha a questão do produto que a gente precisava ajustar, mas tinha muita questão de atendimento. A gente sempre atendeu, né? E sapato, ele tem todo o seu lugar de atendimento ali, né? E aí até falam, né, que a gente começou a decidir que eu fizesse conteúdo, porque existe um lugar de entendimento do produto que acaba, às vezes, a gente não consegue passar o tanto quanto a gente consegue quando a gente desenvolveu o produto. Né? Então, teve esse movimento, claro, ali naquela loja de conseguir atender o cliente ali, e entender ele e entender qual que era o produto que... Então, a gente teve não era 100% que os produtos não estavam funcionando, mas a gente conseguiu entender quais eram, quais funcionavam, como atender essa cliente cada vez melhor. Então, os principais primeiros passos foi atendimento mesmo, assim, sabe? Entender o que a cliente precisava, quais eram... apesar, né, da gente precisar muito de venda, acho que o meu sentimento nunca é empurrar produto, é sempre entender como é que o pé está calçando. Então, sei lá, coisas, por exemplo, quando eu falo, não, esse sapato laceia, depende de onde. Tem lugares que o sapato não laceia, por exemplo, comprimento, o sapato não laceia. Então, mesmo que eu não tivesse o tamanho, eu jamais falaria para a cliente vai lacear. Jamais, porque eu sei que não vai lacear, né? Quando a gente está falando de comprimento, quando a gente está falando de largura, alguns lugares realmente eles têm esse movimento de lacear. Então, acho que é esse respeito ao cliente, né? Respeito ao que ele vai viver depois da compra. Não simplesmente falar, vende e tá bom, né? Como se aquilo fosse só um lugar de contato com a Wixin. O lugar de contato dela está em todo o movimento que ela tem depois da compra, né? Depois que ela adquire o produto, o quanto que ela consegue inserir aquele produto na vida dela, o quanto que ela usa, o quanto que realmente de fato ela acha confortável. O conforto, ele sempre foi um guia muito importante para nós quando a gente está falando de produto de calçados. Na época que a Wixin surge, o jeito como era desenvolvido calçados, basicamente existia muito homem dentro do mercado. Então, homens, as fábricas eram comandadas por homens, os compradores eram homens. Então, eles não sabiam, eles não provavam o produto. Eles não sabiam como o produto era no pé. E aí a vantagem, acho que algumas das sortes que a gente tem na vida, né? Meu pé e da minha irmã eram pequenos. Apesar de eu ser alta, né, eu tenho 1,70 m, mas meu pé é 36, 35. E da Joana, ela tem 1,75 m, o pé dela é 35. E todas as pilotos das fábricas eram feitas em 35. Não tinha outros... para você ver, porque como eles não provavam, para eles não importa o tamanho. Então, o mercado padronizou o pé 35 como piloto. Então, se você tinha pé 35, você conseguia provar. Se você não tinha, você não conseguia provar. Então, a gente conseguia provar todos os produtos, saber se estava confortável ou não, saber se era aquilo que a gente queria, né? Qual era a sensação. A gente chega ali com um movimento muito importante de... até meio doido, assim, a gente começava... porque a gente era de um ambiente que não era de calçados, existia uma tradição na montagem de calçados, a gente não sabia qual era essa tradição, então a gente só chega com vontades. E aí muitos, né, dos fabricantes e até dos sapateiros resistiam muito a esse movimento que a gente queria de transformação do sapato. Não, a gente não quer assim, a gente quer que ele seja mole, a gente não quer que a coura seja dura, a gente não quer que as palmilhas sejam desse jeito. Então a gente fazia várias alterações de uma resistência muito grande, né, desse movimento que a gente quis fazer no sapato, por eles não entenderem, não serem o que eles estavam acostumados, porque esse sistema produtivo ele é bem mais complexo de mudar, né, é uma produção, então para você mudar um sistema produtivo, ele tem que, né, não é tão simples assim. Então eu entendo assim toda essa resistência. Aí vem o nosso sapateiro, né, o Arthur, o nosso primeiro sapateiro, ele acredita na nossa doideira ali, né? Ou não, acho que deixa eu tentar o que essas doidas estão pensando, deixa eu tentar fazer aqui, né? Sempre respeitando algumas paredes que quando a gente está falando de sistema produtivo tem que se fazer, né? Porque... né, você faz cerâmica, então tem algumas regras e leis dentro dessa construção que não tem como você ignorar, né? Falar, não, ok, eu vou ignorar isso aqui. Não dá, né? Então tem algumas coisas, né, técnicas, né, que precisam ser respeitadas, mas tem algumas que, né, dá pra gente, dentro do que a gente tem de criatividade, do que a gente tem como objetivo de um produto final, a gente dá uma desconstruída nesse lugar. A gente fala aquele nosso grande, né, mestre ali, né, do sapateiro, que ele ficou ensinando uma paciência, assim, incrível. Ele olhava o produto, ele falava assim, então, todo o amor que você coloca aqui no produto, o cliente ele vai receber lá na casa dele. Era isso assim que ele falava pra gente.
É muito o que a gente tinha como princípio, assim, até uma frase que a gente tinha nas lojas, coisas pequenas feitas com amor tornam-se grandes. Era uma frase que a gente tinha na loja, assim, né? E aí ele falava assim, porque tem que colocar a intenção do amor aqui quando você está montando. Com certeza faz a diferença, Uhum. gente, ter ali como suporte para vocês, assim, tão importante, com tanto conhecimento e também com essa intenção, é uma outra entrega, um outro incentivo para vocês que estão ali, estavam ali começando, nossa, é outra experiência. Ele é um artesão, né? Até hoje ele está com a gente, hoje ele é nosso head de qualidade ali em uma das operações que a gente tem lá em Franca. Então ele está lá ali, né? Ele que controla toda a minha qualidade dos produtos ali em uma das minhas fábricas. Esse lugar de artesão mesmo, né? E o sapato, na verdade, ele é um processo artesanal, né? Ele tem muitos processos artesanais, a montagem é muito manual, né? Ele tem muitos processos de mãos ali dentro do sapato. Por isso que toda a produção ali dele é bem mais complexa. Ali a gente fala que o sapato tem alma, né? Então, tem um lugar ali de alma, que a gente fala que não é fácil copiar, sabe? Assim, então, isso é bem legal do sapato, né? A forma, a sola que você escolhe, a conjuntura daqueles dois lugares, né? Da forma e da sola. Pode ser a mesma sola, mas a forma é diferente, já é outro sapato. Né? Então, isso é muito legal do processo produtivo de sapato. E é muito nítido, eu acho, nos produtos de vocês, porque assim, meu pé, assim, eu consigo usar qualquer sapato, tá tudo bem, mas minha irmã, ela tem uma dificuldade. Eu acho incrível, qualquer sapato que ela compra dá bolha, tem alguma coisa que incomoda. E aí ela começou a comprar os sapatos de vocês e ela é apaixonada, porque assim, ela usa, ela se sente confortável e é funcional, né, no dia a dia. E aí eu tenho como base o parâmetro ela, porque ela tem essa dificuldade, então todas as marcas assim que ela usa e tudo mais, eu falo, não, esse com certeza é bom. Inclusive ela que me deu aquele sapato que eu tenho de vocês, sim. que eu uso até hoje, porque ele dura muito, né, e é super confortável. Ele é uma delícia, aquele sapato. Eu acho interessante que tem isso da marca que eu já conheci há algum tempo também, eu pude ir na loja de Minas, e aí, ali de BH, e aí eu também recentemente eu fui na do Morumbi. Aí eu vejo assim essa importância, agora você contando a história, eu tava tipo amarrando as experiências que eu tive, e aí realmente acho que tem muita essa valorização do manual, do pessoal, dessa coisa de tipo de realmente entregar esse conforto, porque eu lembro de me sentir muito à vontade nas lojas, porque eu tenho uma questão que eu não gosto de ninguém em cima de mim. Sim. Em lojas, é a questão da experiência também. E eu lembro que eu cheguei nas lojas e, tipo, me cumprimentaram e me deixaram livre. E eu fui experimentando, sabe? Tipo, só fui, tipo, eu tava em casa, só fui pegando e experimentando. Ah, será que isso aqui? Ah, mas será que... Aí não tinha. Então, eu acho interessante que vocês tiveram essa preocupação com a experiência do cliente lá de trás, não é agora. Vocês só foram aprimorando conforme as necessidades foram se apresentando. E aí a gente vê também a loja é muito bonita. Eu entrei na loja do Morumbi, ela é linda. E é a mesma experiência deixa eu ver, olha, tem isso aqui, vou experimentar. Posso experimentar? Pode, fica à vontade, se não tiver o número. É a mesma preocupação com o cliente, apesar de vocês estarem alçando voos mais altos agora, né? Então é muito legal. E ainda ver esse cuidado com o manual mesmo, dessa parte artesanal, que eu só fui me dar conta dessa questão da história do homem, tá muito nessa parte da produção, no painel de conversa que a gente participou na Soneda, anos atrás. Que aí vocês estavam contando a história, eu fiquei assim, gente, eu nunca parei para pensar que realmente como os sapatos eram desconfortáveis e que a gente não tinha acesso a isso, e a gente ficava usando aqueles sapatos, e quantas mulheres têm problemas nos pés, dores, e enfim, por conta de sapatos muito desconfortáveis. E aí eu lembro quando a primeira vez que eu fui, aí eu comprei o sapato de salto. Eu falei, gente, é outra experiência. Eu que não gosto muito de salto, usar um salto confortável, porque é isso, é a experiência de você sabe o que você está usando. É muito diferente, a gente vê isso nas outras conversas, né? O quanto que esse relacionamento direto com o cliente, de você conhecer o seu público, e você ser o seu próprio público, porque você usa, Sim. nossa, faz muita diferença. E é legal que vocês têm essas pessoas de lá de trás, muitas com vocês até hoje, né? Tem muito colaborador nosso tem muita gente entrou e saiu, né? Como é qualquer outra
instituição, né, negócios e tudo, mas eu tenho o Arthur que está com a gente, tenho o Fê nesse lugar que eu falei que ajuda a dormir em cima, ele até tem essa lembrança, né, porque ele que ficava abrindo caixa lá com a gente. Hoje ele é meu fiscal, hoje ele trabalha no meu departamento fiscal, ele cuida lá do meu fiscal. Tem a Lê, que também ela era vendedora de loja, depois ela vira caixa, depois subgerente, depois gerente. Hoje ela cuida de toda a minha operação ali da logística de Extrema, então é uma operação bem robusta e ela que cuida toda essa operação. Tenho a G hoje, que ela é minha head ali de conteúdos e marketing. Ela começou comigo na loja, eu lembro, eu que fiz a entrevista dela, aí ela começa como vendedora, aí ela está fazendo curso de audiovisual, aí ela vem para mim perguntar se ela poderia ter uma chance com audiovisual, porque ela está fazendo curso na faculdade na época. E aí, então, ela teria que sair ali, né, do chão da loja ali para a parte de marketing. Venda sempre tem comissão, né? Então, quando você fica ali no fixo, não tem a comissão. Então, foi uma coragem ali dela incrível de sair ali de um processo em que ela recebia até mais para receber menos no final das contas, né? Porque não tem o variável, né? E aí hoje ela é minha head ali de todos os conteúdos, todas as edições, vídeos, fotos. Ela está lá junto comigo desde esse período, vai fazer 8 anos que ela está junto com a gente. Então tem muita história, assim, sabe? Que o pessoal foi caminhando ali junto com a gente, né? E foi crescendo junto com a gente. Eles carregam a essência da marca junto com vocês, né? Essa é um pouquinho da história, como que foi crescendo e tudo mais. Eu falo que quando eu me aposentar, né, acho que o que eu quero é ensinar, porque no final, é o final de uma trajetória você conseguir passar aquilo que você viveu. Mas isso a gente consegue fazendo também no dia a dia, né? E aí as pessoas aprendendo e elas se desenvolvendo e conseguindo ter outros caminhos ali, né, da vida, outras esperanças, né, e conseguir realizações. Eu fico com a impressão que, não sei, para mim veio muito forte a palavra família. Família lá no começo, que vocês começaram juntas, e uma família que vocês vão carregando, tipo, de pessoas que vão agregando e aí vão contribuindo com o potencial de cada uma e fazendo os treinamentos, enfim, aprendendo, mas não sei, para mim veio muito forte a palavra família, conforme você foi falando de outras pessoas também. Aí uma coisa que eu queria só perguntar é dessa mudança, quando teve a pandemia, como que vocês sentiram dessa mudança de venda, de comportamento, da parte de loja física para o e-commerce? Porque você falou que representava 10% só, né? E aí passou para 60%. Como é que foi essa mudança para vocês? Apesar de todo o contexto ali ser um pouco traumático, né, a gente conseguiu sair desse processo mais forte. Então, era uma operação que não funcionava tão bem, a gente dá toda a atenção que precisa para aquela operação se fortalece, a gente sai em 2020, 2021 abrindo novamente as lojas, ela se retroalimenta junto com o e-com. Então, existiu um movimento muito grande de produção de conteúdo, né? A gente tem todo o entendimento ali de todas as campanhas, né? Google, Meta, e aí as lojas físicas também, existem frutos nas lojas físicas por causa disso. Então, a Wixin sai da pandemia muito mais forte, assim, de faturamento, foi um dos grandes booms aí nos anos seguintes. A gente tem escaladas de crescimento muito abruptas, né? Porque a gente já tinha uma loja forte, né? E aí vem o e-com muito mais forte. Ela gera muito conteúdo, muito tráfego, não só interno para o nosso site, mas para as lojas físicas, né? Tanto que eu tinha um consultor, ele chegava para mim e falava assim, a loja de Pinheiros, né? Falou, não, acho que agora ela chegou no topo de venda. Aí passava um mês, ela batia outro recorde. Aí ele falou assim, não, acho que agora deu. Aí ele falou, aí batia outra. Então, a loja física, existe esse lugar híbrido, né? Então, a gente tem as pessoas que compram full site, existem as pessoas que são 100% lojas, existem as pessoas que compram no site e querem que entregue na loja, existem as pessoas que compram no site, trocam na loja. Então, é um movimento muito... O cliente ele só tem que sentir que isso é fluido. Ele tem que sentir que ele pode fazer essa compra no site e pode trocar na loja. O crédito dele que está no site, o crédito dele está na loja. Claro que isso são operações complexas, não são muito simples de se efetuar, né? Por causa de tecnologia, várias coisas que a gente precisa ficar resolvendo ali no meio do caminho para conseguir fazer esse atendimento ao cliente. Mas a loja se beneficiou muito desse movimento, né? Então,
Foi também um grande movimento de aumento de faturamento das lojas, tanto quanto do e-com, assim, né? Não foi algo que, ai, nossa, então, porque o e-com vendeu mais, as lojas venderam menos. Não foi, né? Foi ao contrário, né? O e-com ia aumentando as vendas e as lojas iam aumentando junto, assim. Então, foi um movimento muito junto, foi muito positivo para a Wixin, assim. Vendo assim a criação de conteúdo que vocês fazem, tudo, agora você aparece mais, né, nesses conteúdos. Sim. Como que foi isso para você? Eu acho que o mercado está mudando, né? Eu acho que principalmente quando a gente fala de produto e de marca, as pessoas querem entender quem é que está por trás daquela marca. Não foi assim, eu realmente não queria fazer assim. Acho que eu achava que eu não queria, né? Eu acho que a gente tem uma autoimagem e aquilo me ver, gravar e falar, acho que estava fora um pouco do que eu achava que eu me via eu própria, né? Porque você tem uma autovisão, aí você se vê e fala, meu Deus, eu sou desse jeito, meu Deus, minha voz é assim, meu Deus, eu falo desse jeito, né? Um monte de, nossa, não, nossa, mas eu falo desse jeito, mas eu gesticulo desse jeito, nossa, minha cara é assim, minha sobrancelha, meu cabelo, né? A gente vai pirando, né, um pouco nesse contexto. Então eu não queria fazer, porque no final é isso, né? O quanto o mercado vai falando o que ele precisa e o quanto que a gente se movimenta num desconforto que às vezes não está muito na nossa área de conforto. Aí eu coloquei aparelho no dente, né? Velha, tinha 40 e poucos anos. Aí eu coloquei o aparelho e eu pensei, falei, tá, beleza. Quando eu tirar o aparelho, eu começo a gravar. Eu fiz esse pacto comigo mesmo, assim, né? Eu falei, tá bom, quando eu tirar meu aparelho, que era de metal, bem, né, super lindo, você sentia a coisa mais linda, né? Você sorria, ficava aqueles dentes, assim, tudo, né, cheio de metal na cara. E aí eu falei, nossa, tá, beleza, quando eu tirar esse negócio da minha boca, eu, né, começo a fazer gravação de vídeo e aí eu faço um teste de 1 ano. Se, né, eu ver que isso realmente beneficia o Wixin, isso realmente é algo que entrega valor para dentro do que a gente está construindo dentro da marca, aí eu continuo, né? Então, acho que foi esse o trabalho mental que eu fiz ali, né? Aí eu tomei uma decisão, então, de fato, eu tirei o aparelho e falei, beleza, então agora eu começo. Aí eu falei para a Gi, né, que é a minha par nos conteúdos, eu cheguei para ela e falei, Gi, não me mostra, só grava, edita e lança. Não me mostra, não me mostra. Aí ela falou, não, tá bom. Aí eu, né, confiando, né, em todo o jeito como ela me enxergava, que eu acho que nesses momentos a gente tem que poder confiar no que o outro enxerga de nós, né? Porque às vezes a gente tem um lugar muito crítico sobre nós mesmos. Então eu falei, Gi, eu vou confiar no que você tem de visão sobre mim e vamos nesse rolê. E aí foi isso. Aí acho que os primeiros 6 meses eu não via. Eu gravava, a gente fazia as coisas e ela postava e eu nem via, eu nem entrava, assim, eu não queria ver. E aí a gente foi vendo números, né, foi entendendo como é que era a percepção das pessoas, elas aceitavam, não aceitavam, gostavam, não gostavam, tá, eu falava bem, falava tudo errado, né, como é que era esse movimento. Acho que eu também fui ganhando um pouco de confiança, né, aí eu começo a participar dos primeiros painéis, começo a participar das primeiras conversas, de começar a falar para o Wixin, para o mundo, quem nós somos, né. A primeira, nossa, eu ficava tão nervosa, eu esquecia tudo que eu tinha que falar, eu não conseguia lembrar, e aí eu lembro que eu estava com a Silvia do TikTok, ela estava lá para poder falar sobre o TikTok, e ela super fofa, assim, né, ela viu que eu estava muito, minha mão ficava, assim, gelada, né, e aquelas frases que não vinha na cabeça, que você esquecia. Eu falei, nossa, tá, aí ela super fofa, ela é uma fofa, assim, ela me fez me sentir em casa, aí eu olhava para ela e falei, tá bom, só olha para Sil, esquece todo o resto ali e pensa que está na sala da sua casa, né, falando com ela. E aí o nervosismo foi saindo, assim, né, foi se dissipando. Aí vai ganhando um pouco de confiança ali, né, vai nos dando, né, essa confiança de poder ver que, né, isso aqui, a gente começa a se ver mais, então você se acostuma também com esse negócio de se ver, que fica mais normal. E aí hoje está mais tranquilo, né, acho que hoje eu estou bem mais tranquilo, acho que hoje eu consigo, né, ter esse lugar, uma análise crítica, acho que eu tenho sempre esse lugar, né? Acho que nunca vou estar, tipo, nossa, tô super, meu Deus, como você tá da hora. Mas acho que colocar num lugar um pouco mais de perspectiva e não numa crítica tão de parar de fazer, sabe? Como se tivesse tudo horrível, tudo ruim, você tem que mudar tudo. Então, muda a cara, muda o cabelo, muda. Ana, aproveitando um pouquinho o contexto, né, em si, toda a sua ascendência e tudo mais,
Como é que a cultura coreana ela influenciou, assim, tanto na sua vida como na carreira, a própria Wixin, essa construção? Mulher na colônia coreana, né, do Brasil, ela é uma posição muito forte, assim. Então, ela tem um papel de liderança muito forte ali dentro dentro daquilo que a gente, né, rege socialmente ali dentro das nossas relações. Até me perguntaram, né, se ter filhos e trabalhar ao mesmo tempo, se foi algo que algum momento você pensou como se isso fosse um empecilho, né? E não, porque assim, todas as mulheres ao meu redor, né, a minha mãe, a minha primeira chefe, as primeiras, né, donas de todas as confecções em que eu trabalho, as grandes mentes ali atrás das confecções eram as mulheres. Né? O homem estava sempre ali na parte mais financeira, administrativa, mas comandar aquela operação robusta de uma confecção, corte, costura, pilotagem, modelagem, produção, né, costureiro, loja, gerente, estoque, eram as mulheres, né? Então, assim, eu sempre tive contato com mulheres muito fortes, né? Minha mãe, primeiro, né? Depois a minha primeira chefe também. E elas sempre foram mães. Nunca, na minha percepção, isso foi algo que pudesse impedir algo, assim, sabe? De falar, nossa, ser mãe vai dificultar alguma coisa. Claro, né, todo mundo tem alguns traumas maternos aí, né, de falar, nossa, podia ter sido, ainda mais nós orientais vivendo no Brasil, né, uma relação de maternidade e filhos muito diferentes, né, do que a gente vê ali nas nossas relações que a gente tinha com os nossos amigos ocidentais. Minha mãe trabalhava muito, muito, muito mesmo, assim, era uma coisa bem intensa, assim, que ela vivia. E à noite ela ainda chegava em casa, eram 5 filhos, meu pai, chegava em casa e preparava um mega banquete de comida, assim, sabe? Então ela tinha todo esse lugar de fazer a mesa e eu lembro que a gente tinha que montar a mesa e a gente tinha que limpar os pratos e os pratos tinham que estar limpos. Você tinha que colocar o arroz, né, no pote de um certo jeito, né, porque não pode colocar de qualquer jeito, o arroz tem que ficar arrumadinho, né. Vai servir uma sopa, não pode, né, sei lá, você vai servir aí só suja a borda, né, não pode deixar sujo, tem que limpar a borda, né, tem um jeito certo de, né, a etiqueta oriental, né, de servir uma mesa, né, é muito diferente de uma etiqueta ocidental. Não, você nunca come primeiro, você sempre serve os mais velhos, você serve todos os outros, né, então esse lado cultural ali do serviço, né? A gente tem uma coisa, né? A gente serve os outros copos primeiro, depois você serve o seu, que é algo tão normal para nós, né? A gente, é normal, né? Vou abrir, vou servir para os outros, depois eu sirvo para mim. Que não é tão normal no Ocidente, até uma coisa que eu descobri que é ofensivo, né? O meu cunhado é italiano, então ele achava que era um absurdo a gente servir o prato dele. Porque eu falo, mas eu sou grande, por que vocês nem sabem quanto que eu quero comer? Como é que você está colocando a comida no meu prato? Eu não sou criança, né? Então é cultural, né? É uma coisa da nossa cultura, da nossa relação social. E aí minha mãe fazia, né? Ela tinha toda essa vida, né? Muito doida, né? Muito louca, assim. Não tinha muitos momentos de, nossa, vamos no parque, né? Minha mãe vir me abraçar e falar que me ama. Tipo, não tinha isso, né? Minha mãe era no corre doido ali da vida dela. Que eu sou muito grata, assim, a minha mãe é um grande exemplo, assim, de mulher que eu tenho na minha vida. Minha mãe é extremamente corajosa, ela é extremamente impetuosa, ela né, até hoje ela não para, ela quer fazer as coisas, ela tem vontade de milhões de coisas para fazer. E todas as minhas chefes também, eu tive a minha primeira chefe também era coreana, né? Então ela também tinha essa vida, ela também era mãe, ela também vivia ali trabalhando, né? Então ela era uma excelente profissional, a empresa dela era incrivelmente, né? Aprendi muito naquele lugar. Então eu tive muitos exemplos muito fortes de mulheres ao meu redor e dessa possibilidade que é possível, sabe? É claro que quando a gente se torna mãe, a gente entende as dificuldades que a gente não percebe, né? Quando a gente só está olhando, né? É fácil, né? Mas não é tanto assim, né? E claro que também a gente tem cobranças hoje, né? Eu tenho cobranças diferentes da minha mãe naquela época, né? Então, para mim, viver a vida familiar, né? Ter o tempo com as minhas filhas entenderem que eu sou presente na vida delas, elas saberem que a gente fez agora, né? A campanha de Dia das Mães. E foi muito, assim, foi muito precioso para mim, porque ali as meninas do time falaram, Ana, a gente estava querendo fazer com você, com as suas filhas e tal. Eu falei, pergunta para elas, né, porque não sei se elas vão querer, não vão querer, eu também não quero eu forçar, né, falar, faz para mim e tal. Aí eu falei, pode perguntar para elas. Aí ela ligou para ali, mandou mensagem para ali, eu falei, a gente está querendo fazer, não, eu tenho 14 anos, né, super adolescente. Aí ela falou, sim, qual que é o horário que seria da gravação?
Aí a G falou, não, seria de manhã e tal. Ah, não, de manhã eu posso, né? Porque eu estudo à tarde, então de manhã dá sim. Ai, gente. Então ela, por vontade própria, ela fez a campanha, né? Acho que isso que me deixou muito feliz. A gente teve aquele momento super lindo, as meninas prepararam todas aquelas perguntas sem eu saber, sem minhas filhas saberem. Então foi uma coisa bem espontânea, né? Que a gente fez lá. A Lia me pergunta qual que é o meu maior medo. Aí eu falo, eu compartilhei com elas que era que a gente parasse de conversar. E de fato, né? Eu tenho muita preocupação delas. É claro que elas vão ficar grandes, né? Hoje até minha filha, até 14 anos, ela adora ficar com as amigas, né? É esse movimento dessa idade, né? A mãe está em segundo lugar e os amigos estão em primeiro. E eu nem quero entrar nessa competição, né? De, nossa, por que eu... Né? Não, tá certo, vai viver a sua relação com as amigas, né? É um momento muito importante dessa idade, né? Ela querer estar junto com as amigas, né? Toda essa vivência social. Aí quando eu falo isso para elas... Quando a gente está pensando no contexto da minha família, da oriental, eu construo isso já com a minha mãe mais velha, né? Porque o oriental ele tem uma coisa muito, o serviço ele é muito importante, o amor ele é representado pelo serviço, né? O que é assim é extremamente lindo, né? Acho que quando a gente entende que essa expressão do amor deles para conosco, então a gente entende a expressão que ele está num outro lugar do que a gente, né? Na época entendia que era valor. Né, que a gente vê no Ocidente, parece que o amor é quando abraça, quando dá beijo, né? E no Oriente não, né? Ele está no serviço, ele está em te servir, tá preocupado, você está bem, você comeu, né? Quantas vezes, meu amigo, você comeu, né? A preocupação dela é você comeu, né? Não é como foi seu dia. Sim. Né? Então, eu acho que tem um pouco dessa diferença ali que a gente, né, minha mãe tem de relação comigo e depois hoje o que a gente entende que a gente quer construir com os nossos filhos. É claro que ainda isso que a minha mãe construiu comigo é uma das principais coisas que eu levo em relação às minhas filhas, mas a gente entende que a gente tem que ir criando outras, né? São outras gerações, outras percepções, outros aprendizados, graças a Deus a gente vai aprendendo, né? E aí quando eu respondi isso para a Lia, no dia seguinte... eu vejo isso que é muito lindo quando a gente tem esse lugar de poder falar nossos medos e aquilo que a gente espera, nossa esperança. As minhas filhas do nada começaram a chegar do meu lado e contar algumas coisas meio aleatórias, assim, sabe? Tipo, mamãe... Aí quando eu perguntava o dia delas antigamente, elas falavam, tipo, foi bom. Mas hoje eu vejo elas parando, assim, para pensar, assim, sabe? Tipo, o que eu quero contar para minha mãe, e aí fazendo um esforço de contar, porque no final a conversa, ela existe esse lugar, né, tá? Porque a gente fica com preguiça, quer dormir, quer continuar vendo, sei lá, o que a gente estiver vendo, então eu acho que é esse lugar, né? A minha mãe esses dias, a gente estava vendo uma novela coreana, ela falou, Ana, você podia ver essa novela, eu gostei tanto e tal. Aí eu falei, aí eu coloquei a novela, né, para ver, ela estava sentada do meu lado. E aí o movimento porque ela gostou muito da novela foi porque ela lembrou muito da infância dela, da adolescência dela, da juventude dela. E aí ela começou a contar. Então eu estava vendo a novela e minha mãe contando, né, o dela. E ela falando quando ela tinha 19 anos. Ela conheceu meu pai com 19 anos, né? Então ela falando de como foi conhecer meu pai com 19 anos, ela falando que ela fechava o olho, meu pai já faleceu, né? Ela falando que ela fechava o olho e ela lembrava exatamente de como era meu pai vestindo um casaco, ele vestiu um casaco da Burberry, e ela falava assim, nossa, ele era a coisa mais linda né? Eu ainda lembro quão lindo, charmoso ele era. Então foi um momento que eu preciso de um gatilho, né, para ela poder fazer esse movimento, mas ela está com 71 anos hoje, e eu vejo muito esse movimento dela querer contar aquilo que ela viveu, né, e a gente poder parar, né, e aí eu fui dando corda, né, aí ela falava, eu comecei a perguntar outras coisas e tal, e ela foi falando e foi lembrando, porque no final ela quer falar, né, ela está num movimento muito de lembrar desse período, né? E aí eu tentando imaginar minha mãe com 19 anos, é muito difícil, né? Não é fácil a gente tentar visualizar nossa mãe, né? Que a gente, até a minha mãe chegou perguntando para minha filha mais nova, falou assim, você sabia que a sua mãe já foi da sua idade? Aí a minha filha falou assim, não, a minha mãe sempre foi grande. Sim.
Então, essa é a sensação que a gente também tem da nossa mãe, né? A gente não consegue colocá-la nesse contexto de 19 anos, né? De vivendo a vida, essa coisa, né? De não saber como são as coisas, de estar se apaixonando. Ela fala, mãe, eu tive muita sorte na vida, que eu vivi uma grande paixão na minha vida, né? Então, ter esse movimento dela poder contar aquilo que ela viveu e começar a entender por que hoje é desse jeito, mas às vezes também não entender tudo, porque eu juntou meus 5 irmãos, a gente estava lá comendo e conversando para resolver, né, coisas familiares, a gente conversando sobre a minha mãe, né, vários traumas, né, maternos ali. Né, de comportamentos, de expectativas e tudo, né, mãe, né, sempre é um assunto tão difícil, tão complexo, é um amor e uma expectativa, é uma coisa, né, são os dois ao mesmo tempo ali que a gente está vivendo e sentindo. Dá para viver o hoje e o daqui para frente, dá para lembrar o que a gente viveu, mas não dá mais para voltar atrás, né, então... E aí, o que a gente faz com tudo isso que a gente, né, teve aí de relação familiar, né, a minha relação com minhas filhas, e o que a gente quer viver daqui para frente, que é o que dá para fazer, né? Não dá mais para fazer nada dali para trás, dá para se conhecer, saber o que aconteceu, né? E é louco, né? Você viu umas histórias muito loucas, assim, se sentar, até estimulo muito, assim, sabe? Todos vocês que estão ouvindo a gente. É um estímulo muito interessante poder fazer. Aí eu até fiz com as mães com as tias do Denis, meu marido. Meu marido é japonês. Eu sou coreana, meu marido é japonês. E aí eu sentei com elas e comecei a perguntar para elas: "Ei, como é que era quando você tinha 19 anos? Como é que foi conhecer o tio Julinho? Como é que foi conhecer o tio Miguel?" Né, umas perguntas assim que às vezes a gente parece meio óbvias, né, mas acho que vale a conversa, sabe? Trazer essas perguntas, sabe? De poder conhecer mesmo, né? Eu acho que deles poderem ter a oportunidade de falar esse movimento do que foi essa vida deles num momento que a gente não estava junto, e a gente ter a oportunidade de poder saber essa história, né? Que é um contexto muito diferente do nosso, né? Do que a gente tem hoje, né? Dá um contorno diferente para vida, assim, não tô... Eu falo que eu tive a oportunidade de fazer isso com 2 tias minhas, que as irmãs mais velhas do meu pai, que faleceram no ano passado. E aí eu pude, uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a sentir de fazer exatamente isso. E depois eu olhei e falei, gente, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque eu sentava em todos os encontros, eu parava um tempo, eu sentava no meio das duas e falava: "E aí, o que vocês têm para me contar hoje?" Elas olhavam assim, mas por que você quer saber? Não, quero saber qualquer coisa. E aí elas começavam a contar. Aí elas começaram a ver que, tipo, realmente eu estava só querendo saber das histórias, eu só queria conversar. Aí eu fui sabendo coisas do meu pai, que eu não sabia, das histórias, das cidades que eles passaram e tudo. E eu falei, gente, é tão rico, porque isso traz outro contexto, assim, para não só para a família, mas para minha relação com meu pai, para tudo que a gente vai vendo daqui para frente, eu vendo no meu filho também, é outra coisa, né? Então é muito legal. Eu achei linda a campanha que vocês fizeram para o Dia das Mães. E é muito legal ver quanto que você mostra mesmo, assim, acho que dessa ligação que você tem com as suas filhas. E aí é aquilo, é diferente, claro, né? A relação que você teve, a questão da geração e tudo, mas eu vi ali muita conexão mesmo entre vocês, cada uma do seu jeito, mas assim, muito nesse lugar de, acho que respeito mesmo, de cada uma tem o seu perfil, o seu lugar, o seu jeito. Eu achei até interessante que a sua mais velha falou assim: eu acho a minha mãe acho que estilosa, mas eu não usaria as mesmas coisas que ela, uma coisa assim. Nossa, muito. Eu achei, tipo, também, porque, tipo, te admira muito nesse lugar. Mas, tipo, não, mas eu tenho o meu jeito também ela não de quer fazer. ser igual, né? Tipo, eu tenho o meu jeito, minha mãe é assim. É muito legal ver isso também acontecendo e das gerações ir mudando conforme também as coisas vão acontecendo. Então é muito legal ver isso. Elas são são muito diferentes, né? A Ellie, agora a década de 90 tá voltando, né? E aí a cintura baixa tá voltando e aqueles bordados na bunda, sabe? Aqueles bordados que tinha de letra, borboleta, que tinha nas bundas. E aí a gente usava na nossa, né? 15 anos, 14, até as blusinhas, né? Aquelas alcinhas. Lembra que a gente usava uma blusa em cima da outra? Então era sempre duas. Então tinha uma regata branca e uma regata preta. Nossa, sim! Voltou tudo. E aí a gente foi na loja para comprar. Aí minha filha... Mas esse estilo não era muito meu desta época, né? Que tinha esse estilo que era muito forte, né? Dos bordados na bunda, a calça, né? Mas
E o meu era um pouco outro, assim, né? E aí a Lia chega, mãe, olha que calça mais linda. Ela me põe uma calça branca, cintura baixa, de malha, com um bordado enorme no bumbum, né? E com paetês e números. Eu olhei e falei assim, nossa, filha, eu achei muito, muito feio. Aí ela... Aí não gostei muito. Aí ela chegou assim, eu amei, mamãe. Eu amei, achei lindo. Aí no dia que ela provou, não tinha o tamanho dela, né? Aí ela foi outro dia com as amigas, aí ela achou o tamanho dela. Aí ela comprou a calça. Aí ela falou, mamãe, agora ficou linda, porque eu achei meu tamanho, e eu, tá linda a calça. Aí ela tá, né, com a calça maravilhosa dela, aquele bordado enorme no bumbum, né, com a cintura baixa. E ficou lindo nela, lindo, lindo. Combina com ela, combina com o estilo dela. Ela é super feminina, ela gosta de peças super delicadas, ela é o oposto de mim. Eu gosto do meu over, ela gosta tudo meio ajustado, assim, né? A gente tem um estilo muito oposto. Gosta das coisas mais maiores e ela gosta tudo mais justinho, assim, mais certinho, né? Ela é toda bem feminina, é toda delicada. E a gente tem estilos completamente diferentes, mas ela já pega coisas do meu armário, já leva pro dela, já usa, mas ela usa em contextos muito diferentes do meu. Então eu uso em um contexto, né, de estilo e ela usa em um contexto completamente diferente. E é legal ver isso, né? Acho que a moda, ela é uma expressão, né, do que a gente, daquilo que a gente quer transmitir, né? Então, a gente poder saber usar desse código, né, aprender a usar esse código, acho que é muito importante, né? Porque ele é um complemento daquilo que a gente quer transmitir. Então, ela faz parte dessa comunicação, né? Então, eu acho muito, eu estimulo muito ela, adoro ela. Minha mãe, eu lembro da minha mãe, a minha mãe tinha acabado de comprar uma camiseta e aí a moda era cortar, lembra? Que tinha que cortar, corta aqui com a tesoura, e, né? Eu ficava esticável, usava. Então, tinha essa moda, né? Aí, eu lembro, minha mãe comprou a camiseta, eu peguei a tesoura e comecei a cortar tudo. E minha mãe nunca falou nada. Ela nunca falou, não faça, não corte. Ai, por que você fez isso? A roupa é nova, nananã. Então ela entendia esse lugar de criativo. Minha avó também, ela sempre teve esse contexto. Então quando a gente fazia essas coisas meio doidas, na hora não, né, nem dava muito valor, mas hoje pensando, né, a gente cortava a calça, eu cortava tudo, cortava né, e ficava lá fazendo todas as coisas na peça de roupa lá. Minha mãe sempre foi muito assim, ela devia estar assim, o que você está fazendo com essa camiseta? Mas ela nunca falou nada, assim, ela sempre deixou a gente testar, então foi sempre o movimento da minha mãe. Então, acho que isso eu também gosto de trazer para o contexto das minhas filhas, porque querendo ou não, esse é o movimento criativo, né? Ele é de teste, né? Ele é de você fazer e depois você não conseguir ficar feio, você fala, meu Deus, ficou feio, nossa, cortei muito, né? Então hoje jeitos de costurar, acabamento, passadoria, né? Então eu entendo muito desses lugares também porque eu ficava testando na roupa, né? Eu ficava lá, isso é muito legal, né? De se ver passando ali, né? De um jeito ou de outro, né? Não sei qual que vai ser o contexto dela ali, eu não tenho a pretensão muito de saber por enquanto, acho que ela é muito nova, mas ela gosta, né? Ao contrário da minha caçula, a gente sempre teve um contexto de pintura, desenho, né? Outro dia ela chegou e falou, mamãe, vai ter uma competição na escola do desenho lá, que eles tinham que fazer uma propaganda, e tinha umas regras, né, para fazer a propaganda. Aí ela tava lá desenhando e tal, fazendo desenho. Aí mamãe, eu quero ganhar. Ela, mamãe, eu quero ganhar. E aí ela tá se esforçando, assim, fazendo desenho e tal. É um negócio de uma bebida lá que ela desenvolveu, né, uma bebida lá, tá X, aí ela tava toda assim, mamãe, eu quero ganhar. Aí eu, sim, filha, vou fazer pra ficar bem lindo pra você ganhar. Talvez ela não ganhe, talvez ela se frustre muito, mas acho que esse é isso, né, acho que aprender a viver isso é importante, saber viver que você quer, mas não conseguir, que você quer e conseguiu, né? A gente não pode proteger, né, esse lugar, eles têm que viver essas frustrações, essas conquistas e deixar, né, deixar viver, deixar, quis ganhar, mas não ganhei, chorar, e aí você tá lá para confortar, mas permitir, né, eles viverem essas experiências. E isso é uma coisa que eu nunca entendi, porque o meu pai, ele sempre foi uma pessoa mais, deixava a gente viver mais livre, assim, né? E aí, às vezes, eu falava, pai, por que você me falou, né? Tipo, várias coisas assim. Ele falava, filha, mas se eu te falasse, você muito provavelmente não ia fazer o que eu, né? Ia fazer o contrário, então ia ser pior. Então, assim, é uma coisa que a gente demora muito tempo, assim, para entender. Porque você sempre quer ali proteger, quer, né? Mas essas experiências de vida realmente são muito...
Proteger, às vezes, é deixar viver, né? Exato. Sim, Porque a gente sim. não vai estar lá, né, 100% do tempo. A gente vai estar lá um tempo, mas quantos por cento do dia deles eles estão de fato com a gente, né? Eles estão lá na escola. Chega, né, a gente fala, sei lá, 50% do dia, sendo que uma parte a gente dorme, né? Então eles têm que aprender a tomar decisões, né? Eles têm que aprender a se relacionar, têm que aprender a saber o que é bom e o que é ruim, né? Mas é legal de ser testemunho disso, né? Acho que a gente saber que nós somos testemunhas, a gente não é muito atuante, mas em algumas coisas, principalmente conforme vai crescendo, mas no final a gente se torna testemunha, né? Dessas escolhas que eles fazem, do que eles estão aprendendo, do que eles estão vivendo. E isso é muito legal. Eu sou muito entusiasta nisso, eu gosto, assim, sabe? Dessa vida, acho que eu falo da vida de adolescente. Claro que você tem, né, seus 100% flores, né, a gente discute, né, a gente briga, claro, mas eu acho que é uma fase da vida muito importante, eu não sei, eu acho que é uma fase da vida em que tudo é muito intenso, tudo é muito, né, tudo é muito, então, tá muito à flor da pele, né, as coisas são, né, que não tem a proporção que eles estão falando, mas para eles tem essa proporção. E aí você poder experienciar isso junto com eles, assim, eu acho legal, assim, porque você vive no final você lembra desses mesmos sentimentos que você tinha na cidade, né, de quando você estava com 15, 14 anos, né, a gente lembra da cidade e fala, meu Deus, tá até melhor do que eu nessa época. Tá até, né, não sei, né, porque muitas coisas nossos pais não sabiam, não sei quanto que a gente realmente de fato sabe, né, mas acho que é isso, né? Como a gente traz próximo, no fim encontrar um lugar de segurança para contar, saber que não vai ser criticado, né? Antes a minha filha não, eles têm um movimento muito de dançar agora, né? Eles gostam de dançar. E aí dançava na frente da câmera, fazia aquelas danças e tal, aí antes ela não fazia na minha frente. Aí agora ela começou a fazer na minha frente. Eu falei, oh Deus, obrigada. Só que aí você tem que segurar a boca, né? Você não pode nem falar que é legal e nem pode falar que não é legal. Você tem que ficar só, assim, indiferente. Você tá vivendo lá por dentro, você tá, né? Que dá. Ou você acha meio, meu Deus, mas que brega, né? Mas você ficou com o sentimento meio, né, doido, né? Uma coisa que você não entende, porque é um contexto muito deles ali. Mas ao mesmo tempo você fica segurando a boca, né? Porque você fica tipo, não fala nada, não mostra nenhuma expressão, faz como que nem existisse, né? Porque no final é só isso, né? Só a gente nem fala que tá certo, tem que estar errado, faz assim, faz aquilo, faz assado, né? Mas ela poder deixar a gente ver, né, o que ela tá vivendo ali e se sentir confortável, sabendo que a gente não tá lá para falar nada de certo e errado, assim, tá certo, errado, faz assim, faz assado. Claro que a gente tem esse papel, né? Mas conforme vai ficando mais velho, cada vez menos, né? E aí já não é mais faz isso, faz aquilo, né? Às vezes ela conta as coisas da escola, como ela tá indignada com as amigas, sei o que, você fica, meu Deus, que absurdo. Aí você só fica quieta, né? Você não expressa nenhum sentimento, não expressa nada, né? Né? Que absurdo que fez isso, não sei o que, tá errado, né? Porque no final existe um contexto social de escola. E aí ela conta as coisas, você tem que segurar um pouco a crítica, né? Segurar um pouco, né? Que absurdo, isso daí, você só tem que ouvir, né? Não, tá bom, não tem nada absurdo, não tem nada, né, que eu possa também falar, não tem, é só para ouvir mesmo, então, como se fosse uma história. Tá bom, deixa eu ver, só como se fosse uma história. E aí poder confiar, porque tem momentos que eles vão pedir nossos conselhos. É verdade. Sim. Eles vão querer saber o que a gente pensa, e aí a gente tem que só estar atento, né? Eu tô vendo um pouco essa transição, uma diferença agora de o meu filho sair da primeira infância e começar a transitar ele com 8 anos. É outro jeito de conversar, de brincar, de falar as coisas, de antes ser muito mais esse lugar de você estar fazendo pela criança praticamente, porque está dependendo de você. Aí vai chegando num ponto que tipo, não, já tem tanta autonomia que você fala, ok, ela está precisando de ajuda, mãe, sim, tá precisando de alguma coisa. E aí começar, acho que é muito esse lugar de você começar a dar espaço para que eles possam fazer sozinhos e eles se descubram nesse lugar sozinhos, que acho que é o que você tá falando, né? Tipo, mas podia ter me falado, mas é meio que, mas senão você não ia crescer também, né? Mas acho que fica aquela coisa meio, você dá aquele espaço, mas até onde você vai, onde você fica, onde entra, tipo, é aquela dança que você tem que ir fazendo conforme o que as crianças vão mostrando, né? A fase da adolescência, eu lembro muito disso, você falou de a gente começa a se colocar nesse lugar,
da fase da adolescência de eu realmente querer muito espaço. E é muito essa coisa do eu preciso me descobrir. Acho que é legal porque tem esses testes, tem esses experimentos para ver se é legal, não é, mas eu gosto, e às vezes fazer diferente do que às vezes a gente está falando, mas é meio que não posso dar opinião, porque se eu dar opinião é pior, mas Sim. acho que é muito desse espaço que a gente vai criando pra gente e pra eles também, né? E o fato da sua filha ter essa personalidade muito forte, eu acho que vem muito disso, né? Dessa liberdade que você deu pra ela ser, né? Sim. Acho que tem coisa que eles nascem, né? Ali é extremamente forte, a gente é bem parecido, a gente brigava muito até a Carol é o oposto. A Carol é mais extrovertida, ela é mais quieta, ela é mais delicada, ela nunca fala de um jeito incisivo, é sempre pelas beiradas. Ali é tipo assim, é bem mais incisiva, né? Ela já sabe o que ela quer. A Carol, ela tem dúvida. Tanto que ela chegou para mim e falou assim, mamãe, eu acho que... eu posso usar esse shampoo? E a gente está acostumado, né? Porque a gente sempre limitou esses usos. Eu falei, pode. Aí depois ela chegou para mim e falou assim, mamãe, acho que esse shampoo não é bom para mim. Aí eu falei, poxa, eu acho que na verdade ela tem que começar a entender que ela precisa mudar a pergunta para mim. Ela precisa começar a entender que ela tem que tomar decisões sozinhas. Então não é mais eu posso usar esse shampoo. Esse shampoo é bom? Eu gosto do quê? Por que eu gosto disso e não disso? O que eu quero que o shampoo faça? Né? Falando num contexto bem, né, simples, que é um shampoo, mas a mudança da pergunta. Né? E a gente está tão acostumado em orientar e não a fazer com que eles entendam eles mesmos, né? Para fazer uma análise do que aquilo vai fazer bem ou não para ele. E é sempre exatamente essa mudança, né, desse período quando a gente está falando, né, de ali 7, 8 anos e agora entrando nos 11, porque é isso que eles têm que aprender, né, a entender eles e começar a falar, tá, esse shampoo, por que eu não gosto? Por que eu gosto? Então, o que eu acho que ele é bom? E, não. E a Lia já é assim, mamãe, eu quero esse condicionador, esse creme. Eu falei, não, Lia, vamos tentar esse aqui outro. Aí ela falou assim, não quero, eu quero esse por causa disso, daquilo. Ela já tem todos, é muito, e a Carol já é esse lugar. Então, é muito de você entender que são pessoas diferentes. Elas respondem diferentes, elas têm aquilo que estimula é diferente, não é igual, sabe? São pessoinhas diferentes, assim, são pessoas que nasceram com uma personalidade, uma vontade, algumas dificuldades em si, e são muito diferentes, tanto que a Lia na campanha só chorava, né? E a Carol só ria, ela tanto chora. A mulher, ela ficar em segundo plano, sabe? De ficar ali como um suporte e não ser o principal. Então, tá ali para dar assistência e né, dar conta de todas as outras coisas, mas não é o principal ali. E você traz esse contexto muito pelo contrário, né? De tipo, não, cara, você consegue. Sim. E não é só porque você é mãe que você vai perder isso. Então, assim... é muito enriquecedor, assim, sabe? É bom porque traz outras perspectivas. É muito legal. Para mim também foi a mesma experiência, assim, de ver outro lado. É que, na verdade, para mim, você resgatou uma memória da parte de confecção dos meus avós. A minha avó era quem fazia essa parte, meu avô era a parte administrativa financeira. E aí eu fiquei, nossa, é verdade, quem era a parte da confecção e que fazia essa gestão era a minha avó. E aí a minha mãe foi trabalhar junto, porque ela era mais velha, então elas faziam todo esse momento. Eu falei assim, nossa, gente, aí você vai trazendo outras memórias. Tem esse lugar também da mulher acabar ficando em um segundo plano, por conta da maternidade, tem outras coisas, até pela diferença de gerações, mas é muito legal ver essa outra perspectiva, porque aí você vai lembrando, né, e como é importante ter esses exemplos, essas referências, né? É que no final é até quase uma perspectiva, porque a mulher, ela sempre teve uma posição muito importante ela sempre foi a conexão de toda a casa, ali das operações ali da casa, mas é claro que, né, dentro de uma família patriarcal existe uma figura masculina de decisão, né? Tanto que quando meu pai falece, eu falo que quando ele faleceu eu entendi o quanto aquilo desestruturou a minha família,
Porque no final parecia que meu pai adorava ler, né? Então a minha imagem que eu tenho do meu pai sentado e lendo. Mas quando você vê nas operações da casa, minha mãe era muito mais presente. Então resolve, sei lá, tem que comprar um tênis, tem que resolver a compra da casa, tem que não sei o quê, né? Todas as coisas operacionais ali da casa para a casa funcionar, eu sempre olhei minha mãe fazendo. Então meu pai era quase uma figura, assim, né? Meio, sabe, meio assim, ele sentado, lendo. Existia um pilar emocional ali dele com a minha mãe, tanto quanto ele falece, existe uma ruptura ali muito grande na minha família, dá uma desestruturada grande ali quando ele falece, a minha mãe fica um pouco perdida, né, dá várias questões, a minha mãe é já jovem, tinha uns 40 e poucos anos. Então, a gente era jovem também, meu irmão tinha 18, a gente estava começando ali a vida adulta, que eu vejo, acho que a mulher entendendo o papel dela de fato que ela sempre exerceu. Né? Ela sempre exerceu esse papel muito forte dentro da sociedade. A gente sempre foi essa mulher que consegue fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, que estava trabalhando, estava cozinhando, estava cuidando da casa. Eu acho que é um lugar que a gente não entendia esse papel. A gente não entendia o nosso papel. E acho que com o movimento que tem acontecido, é a gente entender esse papel, entender aquilo que nós somos capazes, né? A gente não é capaz de pouca coisa, a gente é capaz de muita coisa, mas ela estava tão... falam que aquilo que é fácil parece que qualquer pessoa pode fazer. Então, e aí a gente também não valoriza aquilo que é naturalmente talentoso dentro das nossas habilidades. E eu acho isso muito verdadeiro, quanto a gente mais acha natural o nosso talento, menos a gente acha o quanto que ele é diferente, né? E quanto que ele é, na verdade, não normal, assim. Não é que todo mundo consegue fazer o que a gente consegue fazer, entendeu? Mas às vezes a gente não tem essa percepção, porque ele é tão fluido, a gente faz com tanta, né, desenvoltura o negócio, que a gente acha que, né, as pessoas conseguem fazer assim com uma facilidade do mundo. Mas não é, né? E eu acho que, esse zoom out que a gente tem feito sobre nós mulheres, que só tem nos dado este olhar que sempre a gente ocupou, na verdade. Esse é o jeito como eu acho que a gente só está ocupando ele melhor, sabe? A gente só está se posicionando, entendendo aquilo que a gente entrega, né? Então, mas a gente sempre teve esse papel. Sempre foi essa mulher que faz, suas vós, suas mães, imagina? Tava lá fazendo comida, tava lá arrumando a casa, tava lá cuidando dos filhos, saía, fazia compra, ajudava no negócio, né? Tava presente na educação. A gente sempre foi essa pessoa multidisciplinar, a gente sempre teve essa coisa que foi ensinada, né, de mãe para filha, de filha, né, para avó. Então a gente sempre teve. Acho que agora só tá ficando mais tipo assim, ó, então você tenha mais autoconfiança, você sabe fazer muita coisa mesmo. Você sim cuida de muita coisa, né? Você sim cuida da casa, cuida dos filhos, né? É claro que o papel, né, essas relações, elas começam a se acomodar um pouco mais, eu acho que equilibradas, né? A gente começa a ter um equilíbrio melhor nessas relações, porque a gente também consegue demandar melhor, a gente também consegue se posicionar com mais força e nos entendendo melhor. Então, eu acho que isso é o que tem acontecido hoje, assim, sabe? Mas nossas avós, imagina, quando você olha nesse lugar, você fala que incrível, né? Nossas mães, nossas irmãs, né? E às vezes a gente não consegue enxergar em nós próprios, porque a gente vê na força do outro, mas em nós a gente acha meio... Né? Não é só porque a gente fala baixo, fala calmo, porque às vezes é isso um pouco, né? A mulher, principalmente quando a gente fala do oriental, fala baixo, tem que falar calmo. Mas isso não quer dizer fraqueza ou, né, ou que a gente tenha desabilidades, alguma coisa. Ele só quer dizer que a gente tem um outro jeito de, né? Eu tenho uma amiga que ela falou para mim isso, que eu acho que ficou muito forte em mim, que a gente estava num contexto bem de empresa, assim, e aí você se emociona, né? Principalmente agora que a gente está falando de 15 anos da Wixin, tem vários momentos que eu estou me emocionando, e aí né, você sente aquela lágrima saindo do olho. Aí ela chegou assim, ela falou, mas quando a gente chora, a gente também é forte. Né? Então, não é porque a gente fala baixo, não quer dizer que a gente é forte, não é porque a gente chora, não quer dizer que a gente é forte. Então, a gente colou significados em coisas que não fazem sentido. Só porque chora que é fraco? Só porque fala baixo e fala com delicadeza quer dizer que é fraco? Né? Então, tem colado significados em comportamentos femininos que não significam fraqueza. Né? Então, acho que é isso, acho que
É isso que eu acho que a mulher tem vivido esses últimos tempos, assim, sabe? Nós somos realmente incríveis, assim, a gente realmente tem muita coisa que a gente faz de fato, assim, né? É maravilhoso poder dividir uma conversa e ouvir tanto, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais ter referências para isso, porque com o tempo, claro, ainda bem, a gente está entendendo o nosso papel, mas ter referências, pessoas que são tão acessíveis e que tipo, compartilham e dividem toda essa história, eu acho que isso faz total diferença, não só para a gente que está ouvindo, assim, para a nossa geração já, mas para todas as outras que vêm, isso fica e só vai perpetuando. Então, obrigada de verdade por você estar aqui, por você dividir tanto com a gente a sua história. Parabéns aí pela jornada. E... Peraí, deixa eu é pegar. verdade. Ainda bem que você lembrou. A gente tem uma surpresinha. Desenho. Nossa, que lindo! Gente, eu adoro flores! Obrigada. Gente, flores é uma coisa linda, né? Essa coisa que é delicado, mas é forte. Verdade. É verdade. Né? Ai, que lindo! Quem parceira com a Terrane, a gente te presenteia. Sim. Nossa, eu tava Terrane vendo o pra vaso, eu agradecer. falei, gente, que vaso lindo. Eu até fui tocar, assim, eu sempre toco. É verdade. verdade? É verdade, gente. É de verdade. De verdade. É lindo. Obrigada. Para agradecer mesmo a sua presença, por você dividir tanto com a gente aqui. E agradecer a vocês que ficaram aqui com a gente pela presença, pelo tempo de vocês. Não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar essa conversa, toda essa história. E a gente se vê numa próxima. Beijos. Tchau.